Foi um dia de luta, né? Foi mais um dia marcado aí pela luta por justiça para essa família e para tantas mulheres também que encabeçam a causa da luta contra a violência, né? Contra a mulher. E um dia também para ficar na história. Vamos conversar com o repórter Francisco José, que acompanhou aí os últimos momentos desse julgamento, inclusive acompanhou a juíza proferindo a sentença. E eu queria entender aqui de você, desse clima que acabou compondo esse cenário, nesse ambiente, como é que a família ficou, como é que a defesa se sentiu também, se ficaram satisfeitos com isso ou se realmente não tem nada que vá pagar, porque realmente não tem nada, né, Francisco, que vá pagar pela morte da Valdirene, que foi uma morte tão cruel. Boa noite, conta pra gente como foi. Boa noite, Aline. Olha, esse, sobretudo, foi um dia de muito desgaste ainda para a família, um desgaste emocional, porque a família teve que viver, de certa forma, tudo o que aconteceu no dia daquele crime e as consequências que tudo isso causou para a família da vítima. Então foi um dia até mesmo de sofrimento aqui para a família, diante de tudo que foi colocado aqui durante o julgamento que ocorreu no dia de hoje, mas um sentimento ao mesmo tempo de alívio após a divulgação do resultado. A doutora Maria Zilnar Coutinho Leal, que conduziu esse Tribunal Popular do Júri, encerrou essa sessão há cerca de 20 minutos, proferindo, portanto, essa sentença que nós já comentamos de 26 anos e 8 meses de prisão em regime fechado contra o eletricista Ezequiel Rodrigues, que é exatamente o acusado contra este feminicídio, um caso que chamou bastante atenção no ano de 2022 aqui na capital piauiense e um caso que, sobretudo, foi marcado por muita materialidade. Essa foi uma opinião, inclusive, do Ministério Público do Estado do Piauí agora há pouco. Nós ouvimos o promotor que também estava aqui acompanhando o julgamento e ele falava exatamente sobre tudo de que foi um caso amplamente gravado, tanto por cidadãos comuns, quanto por câmeras de monitoramento, ou seja, tinha muita materialidade e não havia muito o que contestar diante de tudo isso. A gente vai agora ouvir um trechinho da sentença sendo proferida pela doutora Maria Zilnar Coutinho Leal e, na sequência, eu volto para conversar com a doutora Samila Borges, que foi a assistente de acusação neste processo. Vamos acompanhar a juíza, a doutora Maria Zilnar. Das circunstâncias especificadas no artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao acusado, fica a pena base fixada em 22 anos de reclusão. Presente a atenuante da confissão, fica a pena base reduzida em 2 anos e resulta na pena de 20 anos de reclusão. A qualificadora do emprego do meio cruel e a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, incisos 3 e 4, parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, são aqui utilizadas como circunstâncias agravantes de pena, uma vez que possuem previsão específica no artigo 61, inciso 2, a linha D do Código Penal. Assim, levando-se em consideração o reconhecimento pelo Conselho de Sentença das qualificadoras do emprego do meio cruel e da utilização de recursos que impossibilitou a vítima de se defender, aqui admitidas como circunstâncias agravantes de pena, major a reprimenda fixada em mais 1/3, o que resulta na pena de 26 anos e 8 meses de reclusão. Justifica-se o percentual de 1/3, porque 2 foram as circunstâncias agravantes, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Aline, a assistente de acusação, a doutora Samila Borges, está aqui ao meu lado e fala ao vivo ao Jornal Cidade Verde. Doutora, boa noite. O que falar diante desse resultado? Um resultado justo. Como eu já tinha falado pela manhã, o fato de ter um novo julgamento, dele ser ouvido do jeito que ele queria, né? O sentimento foi de justiça, porque tudo foi comprovado conforme ele foi julgado no julgamento passado. Com todas as qualificadoras, foi um resultado esperado pela acusação. Sobre as qualificadoras, o que mais pesou para esse resultado? O que mais pesou foi o crime de feminicídio. Feminicídio por motivo... Aliás, todas as qualificadoras, mas o que mais pesou foi o feminicídio, o fato de ser um meio cruel e da acusação ter desqualificado todas as tipificações da defesa. Porque eles alegaram que que tinha problemas mentais, que ele tinha depressão, e tudo isso foi desqualificado pela acusação. A senhora conversou com a família já após esse resultado? O que a família conversou com a senhora?
A família está com sentimento de justiça, de que a justiça foi feita. Realmente era o esperado. Esse julgamento, o que aconteceu, a sentença era o esperado. O Ministério Público, inclusive, corroborou com aquilo que a assistência de acusação também havia colocado, né, durante o julgamento. Sim, sim, sim. O promotor, o Ministério Público, todos eram um conjunto. E tudo era acordado entre a gente. E, graças a Deus, deu tudo certo. Conseguimos derrubar todas as qualificadoras da defesa e ele foi condenado por todos os crimes. E a pena foi justa, 26 anos, 8 meses e 300 mil de indenização à família. Então, uma informação importante, além da condenação, há uma indenização que ficou definida para a família no valor de... 300 mil reais, a família da vítima. O valor a ser pago pelo Estado? Não, vai ser pago pela família, a família do Ezequiel. Vou atrás dos bens e ele vai pagar. Como é que funciona esse tipo de trâmite quando há um julgamento com esse resultado, doutora, só para a gente entender? Eu vou fazer o sequestro dos bens, que está no nome dele ou da família, e vou executar, para ele pagar. É isso. Doutora, diante das questões que foram colocadas, o feminicídio, a gente está, inclusive, nós estamos nos aproximando de um dia muito simbólico, que é o Dia Internacional da Mulher, e o Piauí, ele figura como um dos estados com os maiores números de assassinatos de mulheres, de casos de feminicídios. Como é que a senhora, enquanto mulher também, advogada, vê essa questão diante de um caso em que a justiça está sendo cumprida, um caso que gerou bastante repercussão em 2022, que foi o da Valdinei? O Piauí, ele é o índice mais alto, que é 94,2% de feminicídio aqui. E quando eu estava acusando, o meu sentimento, eu me coloquei no lugar. Eu estava dando voz a quem não tinha mais voz. Dando voz à família que eu, como advogada da família, presencio de perto a dor deles. Então, para mim, foi muito gratificante, no mês da mulher, fazer justiça para uma mulher que morreu, brutalmente assassinada. Sentimento de dever cumprido nesse momento. De dever cumprido, de amor à minha profissão, de amor de ser mulher, de gritar e dizer, de lutar pelos direitos das mulheres e ser uma advogada que acusa, que grita e clama por justiça. Doutora Samila, muito obrigado por atender aqui ao vivo o jornal Cidade Verde, num dia em que foi marcado exatamente por toda uma expectativa em relação ao resultado desse julgamento, e que nós acompanhamos agora há pouco até o final de todo esse processo. Aline, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Francisco, trazendo esse resultado também acalenta o coração de tanta gente que está nessa pauta, sempre buscando diminuir esses dados que são tão vergonhosos, não só para o Piauí, mas para o Brasil inteiro. Muito obrigada, Francisco.